Boa noite. Terminou o prazo para que os partidos políticos escolhessem seus candidatos. Agora é com a Justiça Eleitoral, que analisa o pedido de registro das candidaturas. Em poucos dias a campanha vai começar para valer e você segue com a gente de olho no voto. Contamos mais uma vez com a presença da jornalista Vera Magalhães e do cientista político e diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Olá, Vera. Olá, Felipe. 12 nomes estão na disputa pelo Palácio do Planalto. Vamos ver como ficaram as chapas. O ex-presidente Lula é candidato do PT. Ele disputa a eleição presidencial pela 6ª vez e tem como colega de chapa o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. O presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição pelo PL. Como candidato a vice desta vez, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e general da Reserva, Walter Braga Neto, também do PL. Ciro Gomes vai para mais uma disputa presidencial pelo PDT. O ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, terá como colega de chapa a atual vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, também do PDT. A senadora Simone Tebet, do MDB, concorre ao Planalto pela primeira vez e tem como candidata a vice a também senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Estão na disputa ainda Felipe Dávila como candidato a presidente e Tiago Mitraldi a vice, ambos pelo Partido Novo, Soraya Tronic e Marcos Sintra, pelo União Brasil, Léo Péricles e Samara Martins, do UP, Unidade Popular, Sofia Manzano e Antônio Alves, ambos do PCB, Vera Lúcia e Cunã Iporã, a Raquel Tremembé, do PSTU, José Maria Eimael, que até o momento em que gravávamos este programa, no meio da tarde, ainda não tinha definido o seu vice pela Democracia Cristã, Roberto Jefferson e o padre Kelman Souza, do PTB, e, por fim, Pablo Marçal e Fátima Pérola Negra, do PROS. Olá, Vera, nos últimos momentos tivemos movimentações, tivemos a saída de André Janones e a chapa do Pablo Marçal, que voltou, que está sob júdice, na verdade, né? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Felipe. Sim, sob júdice, porque a direção do PROS queria apoiar o ex-presidente Lula, fez um acordo, mas o Pablo Marçal judicializou a questão e ela ainda está ali entre idas e vindas. Uma decisão agora no meio da tarde reestabeleceu a direção pró-PT no comando do PROS e isso pode levar à retirada da candidatura do Marçal. E eu acho que mesmo a candidatura do Roberto Jefferson ainda vai ser objeto de análise do TSE, porque tem uma dúvida se ele pode ser candidato ou não. Então, digamos que esse é o grid de largada, mas pode ter gente que não saia nem dos boxes ali. Agora, e a questão do Janones? Pode fazer diferença? Olha, as pesquisas dizem que todos esses nomes, muitos desses que você apresentou, não aparecem nem com 1% de intenção de voto. Quer dizer, são nomes muito desconhecidos. O Janones, nesse sentido, era um fenômeno, porque conseguia empatar até com o Tebet, que tinha aí uma expressividade muito maior. Eu acho que o papel dele com essa aliança nova com o Lula é muito mais simbólico do que do ponto de vista da quantidade de votos. O Lula está tentando formar uma frente ampla, né, para reunir o maior número possível de alianças para tentar derrotar o atual presidente. Agora, Vera, o PT tentou nitidamente nos últimos dias deixar o caminho mais livre, digamos assim. Acho que existe uma expectativa de que com a redução de possibilidades e uma agregação de nomes em torno do Lula e de partidos também, se forme mais essa ideia da frente ampla e isso estimule eleitores do Ciro Gomes, principalmente, a já fazer um voto em Lula no primeiro turno para tentar resolver a questão. Eu acho que o sentido é mais esse, de pregar um voto útil ali na reta final, dizendo, olha, eu já estou com uma frente consolidada de partidos e vou fazer um governo mais aberto, mais plural, mais flexível. Eu acho que isso vai depender muito de como ele vai se posicionar em debates, em entrevistas, de agora em diante. É, isso mesmo. Posso só comentar uma coisa Claro, bem rápida? Claro. O sistema partidário brasileiro, Vera, é um sistema... Né, a lógica dele é ser multipartidário. É normal que a gente tenha esse volume de candidaturas no primeiro turno. Agora, esse ano tem uma novidade. A eleição está tão polarizada que parece que a gente está caminhando, né, para esse segundo turno encapsulado no primeiro. Acho que essa é a novidade de 2022. Vamos ver se o eleitor vai comprar essa ideia e, de fato, vai dar o voto estratégico, que é o que acredita o ex-presidente Lula, para tentar levar no primeiro turno. Nesse sentido, as pesquisas têm indicado alguns movimentos interessantes. Vamos ver como é que está, então, a corrida presidencial. Esta semana saiu uma nova pesquisa Quest.
Na consulta espontânea, Lula tinha 32% em junho, foi para 31% em julho e agora tem 33%. Bolsonaro aparecia com 20%, saltou para 24% e agora tem 26%. Ciro tinha 1% e manteve o índice. Na consulta estimulada, quando os nomes são mostrados ao eleitor, Lula tinha 46% em junho, foi para 45% e agora tem 44%. Bolsonaro começou com 30%, depois 31% e agora em agosto aparece com 32%. Ciro tinha 7%, foi para 6% e agora tem 5%. Ainda na pesquisa estimulada, André Janones, que desistiu da disputa, como já falamos, e Simone Tebet aparecem com 2% nos meses citados. Pablo Marçal tinha 1%, foi para 2% e agora tem novamente 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 6%, mesmo número dos indecisos. No caso da espontânea, que mostramos antes, brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somaram 3%. Os indecisos são 36%. A Quest ouviu 2.000 eleitores de forma presencial entre os dias 28 e 31 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Temos muita informação aí. Eu queria tecnicamente, Felipe, antes da gente partir mais para a análise ali com a Vera, que você me explicasse duas questões. A diferença nesse momento do cenário de estimulada e espontânea, porque muitos eleitores não entendem essa diferença, e dá para chamar de tendência esse movimento que está dentro da margem de erro, porque a gente observa uma tendência de queda do Ciro, e em uma das pesquisas, tendência de alta do Lula e na outra uma tendência de queda, e em ambas uma tendência de alta do Bolsonaro. Então vamos por partes, né? Primeiro, o voto espontâneo é aquela pergunta que se faz diretamente para o eleitor, em que a gente quer saber do topo da cabeça dele em quem ele está afim de votar naquele momento, se a eleição fosse hoje. Essa é, na minha avaliação, esse é o indicador mais importante para se entender, de fato, as intenções de voto. Porque você não estimula em nada o eleitor, ele já formou essa opinião de alguma maneira. Mas nós, analistas, precisamos compreender o movimento que se daria caso a eleição fosse hoje. Então, a gente estimula os nomes, como você fez aqui no começo do programa, e com isso a gente consegue entender para onde o eleitor que se diz indeciso na espontânea, para onde ele vai. Hoje, Lula cresce 11 pontos da espontânea para a estimulada, Bolsonaro cresce 6 pontos. Nesse momento, os dois estão basicamente encostados na rejeição que eles têm nesta mesma pesquisa. Isso ajuda a entender a sua segunda pergunta, que é, mas esse movimento que a gente vem vendo ao longo dos últimos meses é uma tendência ou não? Só para deixar claro para quem está nos assistindo. De maio até agora, a diferença que era de 18 pontos caiu para 12, fundamentalmente sedimentada na redução das intenções de voto entre Lula e Bolsonaro, entre quem, Vera, recebeu o Auxílio Brasil. Ou seja, o que a gente está vendo ainda é oscilação de margem, mas a diminuição da distância parece sugerir que esses 40 bilhões que vão ser colocados na economia darão algum efeito para o presidente, pelo menos, levar para o segundo turno a disputa. Para a Vera comentar, vamos ver mais um número. Como variou a avaliação do governo nos últimos meses com base na pesquisa Quest? Em novembro do ano passado, 56% tinham uma avaliação negativa da gestão Bolsonaro. O número foi caindo e atingiu agora 43%, o menor índice do período. A avaliação positiva passou de 19% em novembro do ano passado para 27% agora. Já o índice de irregular oscilou de 22% para 27%. Está aí também um reflexo do efeito do auxílio, né, e de outras medidas e que se refletem nas pesquisas, né, Vera? Exato, Rodrigo. Eu acho que o arrefecimento da pandemia também ajudou. O fato de que passou-se aí muito tempo do final da CPI sem que tivesse sortido algum efeito. Então, essa memória ficou um pouco já nebulosa para alguma parcela do eleitorado. O pico da inflação parece também ter passado e o presidente tem usado isso nas suas redes, falado em deflação, falado na redução do preço dos combustíveis, tentando trazer para si a responsabilidade por isso. E agora a gente vai começar a ver mais fortemente os efeitos da PEC Kamikaze, porque ela ainda não começou a ser paga. Então, a pesquisa Quest pergunta isso, elas tomaram conhecimento das medidas, mas ainda não caiu na conta o dinheiro. Então, pode ser que a gente ainda tenha
crescimento maior do presidente e uma melhora também da avaliação do governo, que são coisas que andam mais ou menos casadas. O que a gente tem visto é que a avaliação do governo está vindo antes e o crescimento do Bolsonaro como candidato depois. Resta saber se vai ter tempo, né, Felipe? Parece haver aí uma corrida contra o tempo do Bolsonaro. E você chamou muito bem a atenção. A avaliação do governo sempre cai antes de a gente perceber qualquer movimentação e reflexo nas intenções de voto. Quando você compara os dois gráficos que você acabou de mostrar, a diminuição nas intenções de voto entre Lula e Bolsonaro, lenta. A avaliação de governo caiu bem, ou seja, a mudança foi mais forte. A avaliação melhorou, né? A rejeição caiu. Exatamente. E aí a questão é, de fato, uma corrida contra o tempo. Por quê? O que o presidente precisa fazer agora, Vera, é conseguir convencer o eleitorado pragmático, portanto, aquele que não é ideológico, que não vota de acordo com preferência partidária, que ele é capaz de resolver os problemas que são prioritários para a população: fome, miséria, desemprego e inflação. Vamos olhar um outro dado interessante que dá uma ideia dessa margem. A pesquisa Quest perguntou: seu voto é definitivo ou pode mudar? No caso de Bolsonaro, 73% dizem que a escolha é definitiva. 27% admitem que podem mudar o voto se algo acontecer. Entre eleitores de Lula, 78% manifestam convicção na escolha e 21% admitem a possibilidade de mudança. O dado curioso aparece aqui. Dos que pretendem votar em outros candidatos, só 34% classificam a escolha como definitiva. 66% dizem que podem mudar de opinião. Está aí o X da equação para um eventual primeiro turno? Esse é um dos elementos, é uma das pernas para a gente chegar nesse primeiro turno, né? Primeiro, é preciso que o eleitor entenda, o eleitor de Ciro, de Tebet, esse percentual menor, que soma hoje 10%, que ele entenda a relevância ou não de se decidir a eleição no primeiro turno. E dois, Bolsonaro precisa tirar votos de Lula. Sem modificar a votação de Lula hoje, é muito difícil que a gente tenha uma mudança no quadro. Os dois acumulam votos suficiente para segurar essa eleição hoje no primeiro turno. E o nível de convicção no voto em Lula é de 78%, né? Já está bem alto. Mas é um nível de convicção que eu acho que também ele é flutuante. Eu não sou especialista em pesquisa, mas eu acho que quando você tem uma condição de dinheiro na mão das pessoas, na veia, ali por transferência direta, um cartão que vem com o logotipo do governo, essa convicção fica um pouco abalada, Rodrigo. Tanto é que outras pesquisas, o Datafolha que saiu essa semana também, mostra ali uma queda muito grande no ruim e péssimo do Bolsonaro entre quem recebe o auxílio, entre eleitores do Nordeste, que são esse foco desse lado das medidas, porque teve a do combustível também, que atinge os centros urbanos. Então, de certo modo, ele foi inteligente, ele mirou dois eleitorados que ele precisava conquistar. Qualquer um, para ser competitivo, precisa ser competitivo no Sudeste. E agora a gente vê um Bolsonaro bastante competitivo no Sudeste. Na pesquisa Quest tem um empate entre Lula e Bolsonaro no Sudeste, que é algo muito relevante. E ele precisava também tirar voto do Lula, onde o Lula reinava absoluto, que é na região Nordeste, entre os mais pobres, entre os que ganham auxílio. Então, o conjunto das medidas tem efeito nesses dois segmentos que são distantes, são diferentes do eleitorado. E é muito interessante, Vera, porque o ICMS impacta, de fato, classe média e alta, e o auxílio impacta a renda baixa. São segmentos do eleitorado diferentes, com pesos diferentes, claro, mas que têm relevância. Renda alta tende a ser um público mais de formador de opinião. Tal. Então, tudo isso é um jogo interessante. O que eu acho que tanto o Quest como o IPESP, Datafolha, o IPEC, que vai começar a publicar pesquisas agora, o que está todo mundo mostrando é que o governo, de fato, está fazendo algo para tentar mudar o quadro, que parecia muito estável até pouco tempo. Mesmo que deixando a conta para depois, né? Para o sucessor pagar. Tem um outro elemento ainda nessa equação, vou falar rapidinho. Numa disputa entre um presidente e um ex, vale perguntar quem merece o cargo. Vamos às respostas da pesquisa Quest. Questionado se Bolsonaro merece um segundo mandato, 56% dos eleitores disseram que não e 41% que sim. Na pergunta se Lula merece voltar a ser presidente, 54% afirmaram que sim e 43% que não. E do que o eleitor tem mais medo? Vamos ver o que diz a pesquisa. 48% dizem temer a continuidade de Bolsonaro. 38% afirmam que temem a volta do PT.
Felipe, você disse no outro programa que o medo é um fator importante nessa equação. É que eleição não é só racionalidade, né, Rodrigo? A gente gosta de analisar muito sobre o efeito da economia, né, como é que as pessoas percebem inflação, desemprego, fome, pobreza, mas campanha política, que é o que vai começar agora, é muito emoção. E essas duas emoções que você acabou de citar, para mim, definem muito, Vera, de como vai se dar o jogo desse ano, né? 2 presidentes já tiveram sua primeira chance, o que está em jogo agora é quem merece a segunda, né? E essa segunda chance vai ser dada, na minha avaliação, em grande medida, por de que você tem mais medo. Se é de continuar com o que está aí ou de trazer de volta o que estava lá no passado. Os dois decepcionaram os seus eleitores de alguma maneira. Nesse momento, Lula parece que o eleitor está mais propenso a dar uma segunda chance a ele do que ao Bolsonaro. Vera, eu queria te perguntar o seguinte, a gente vai começar a campanha efetivamente. Eles estarão na TV, fazendo a sua experiência em cobertura política, indica que qual é o peso disso na decisão do eleitor? Imenso. A gente tem um grau de cristalização aparente maior esse ano do que nos anos anteriores. Então, você tem mais gente dizendo estar decidida e que não vai mudar. Mas a gente não sabe o peso de um confronto cara a cara entre Lula e Bolsonaro. Isso nunca aconteceu. São 2 antípodas da política brasileira hoje, praticamente opostos em tudo. São um presidente e um ex-presidente e eles nunca debateram cara a cara, olho no olho. Isso tem um peso. E os dois vão trabalhar esse sentimento que o Felipe está falando, seja no horário eleitoral, seja nos debates e nas entrevistas. O Lula explorar os ataques do Bolsonaro à democracia e o Bolsonaro tentar reviver um antipetismo que estava meio adormecido, mas que é alguma coisa mais de reta de chegada, porque as pessoas agora podem estar tímidas em falar, mas esse sentimento ainda está ali, latente, numa parcela do eleitorado, e o Bolsonaro está tentando resgatar, comparando com a Argentina, comparando com a Venezuela, lembrando casos de corrupção, fazendo até associações irresponsáveis com facções criminosas. Então, isso tudo vai ser explorado, e eu acho que os debates e entrevistas vão ser muito importantes para a gente ver como essa polarização, que caminha para uma radicalização, se ela vai se confirmar e se ela vai ter o condão de decidir no primeiro turno ou não. O debate está só começando. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes de olho no voto. Estamos de volta, de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político Felipe Nunes. Vera, Felipe, eu queria colocar um outro elemento nesse xadrez eleitoral, que são os palanques regionais. Nós observamos, Vera, durante toda essa fase de acertos, os candidatos se preocupando muito com os palanques. Houve acertos que foram possíveis e outros que não foram possíveis em função disso. Que peso isso pode ter também? Acho que tem um peso grande, principalmente aqui na região sudeste. São 3 colégios eleitorais muito importantes, São Paulo, Minas e Rio. E o Lula e o Bolsonaro com palanques bons em São Paulo, competitivos. Em Minas, o Bolsonaro tentando se aproximar do governador Romeu Zema e ele meio querendo manter uma distância. E o Lula com o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, e no Rio, um problema de última hora para o PT, porque estava tudo certo com Marcelo Freixo, e aí a disputa pelo Senado desandou um pouco a aliança, ameaçaram romper, teve de haver uma intervenção da direção nacional para que não houvesse esse rompimento, mas ainda muita dúvida a respeito de como vai se dar essa aliança entre PSB e PT no Rio de Janeiro. Então, eu acho que uma região para olhar, né, Felipe? Sim, o que eu chamo de Triângulo das Bermudas do Brasil, onde as coisas acontecem. A gente tem uma história já, Vera, em que o Nordeste, lato sensu, que aí não é só a região, se incorpora um pedaço grande de Minas, um pedaço do Tocantins, é o que a gente chama de core voter petista. Já tem 4, 5 eleições que essa região vota de um jeito. A mesma coisa acontece com o core anti-PT, que é o sul do Brasil e o centro-oeste. Então, se a gente quiser usar uma analogia das eleições norte-americanas, Minas, São Paulo e Rio é como Flórida, como Ohio. São os pêndulos. São os estados pêndulos. Os swing states, o pêndulo que vai para um lado e outro. E o mais interessante é que
nas últimas 2 eleições, o grau de congruência entre o voto nacional e estadual foi mais alto do que nas eleições de 2002, 2006 e 2010. Ou seja, há uma mudança na maneira como o eleitor está dando o seu voto. Se isso persistir esse ano, o que parece ser uma tendência, as eleições nacionais terão um peso enorme sobre o resultado final. Pesquisas da Quest, do Datafolha, do IPESP já mostraram a associação de alguns nomes que hoje perdem eleição com o dos presidentes muda o jogo. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas é uma análise interessante para a gente prestar atenção. Mas é o federal influenciando o estadual. Exato, exato. O voto cada vez mais sendo do presidente, né? Essa polarização nacional de lulistas e bolsonaristas dominando nos estados as alianças e a maneira como o eleitor se organiza para votar. E agora quero pedir licença para a discussão eleitoral, porque o Brasil amanheceu mais triste nesta sexta. O país perdeu um dos maiores nomes da cultura, Jô Soares. Ator, comediante, dramaturgo, escritor, ele usou o humor como instrumento de crítica em momentos sombrios da nossa história. Encontrei com ele no ano passado, coincidentemente, no que foi sua última aparição pública. Jô tinha ido se vacinar contra a Covid no Pacaembu. Em tempos de negação da ciência, deu seu exemplo e defendeu a vida. Jô também ajudou a romper barreiras. Criou um quadro de análise política só com mulheres, antes da temática feminina ter a força que tem hoje. Vera, você foi uma das meninas do Jô. Com certeza vocês conquistaram este espaço, vocês estavam nos bastidores e na análise política muito antes do quadro, mas o quadro deu uma visibilidade que talvez divida a carreira de muitas como antes e depois, né? No meu caso, certamente, acho que de todas as meninas, né, Rodrigo? O quadro surgiu em 2005, no Mensalão, no auge do Mensalão, e ele apostou em colocar mulheres que já eram ali, maioria nos bastidores, nas colunas impressas, mas não estavam tão presentes no vídeo, principalmente dando opinião. E ele abriu esse espaço para uma geração que tinha a Cristiana Lobo, a Lilian Vitfib. O quadro se firmou, ganhou ali os corações das pessoas e ficou por 11 anos no ar. E eu fiz parte da última temporada, meio por acaso, eu tinha acabado de sair da Veja e ele me chamou e foi amor à primeira vista. Não a primeira, porque eu via o Jô desde criança, mas a primeira vez que eu o conheci. E aí viramos amigos, tive esse privilégio, foi ali uma amizade tardia, mas bastante profícua. Eu acho que o peso dele para o jornalismo, além de todas as outras áreas do Brasil em que ele foi um gigante, é muito grande, é enorme. Muitas das meninas hoje estão na TV. Eu mesma nunca imaginei fazer uma campanha na TV, uma carreira na TV. Natuzaneri, Andréa Sadi, tantas outras. Eu acho que até nisso ele foi um visionário. Que a carreira do Jô sirva de inspiração para mostrar que a cultura e o riso são essenciais para um país. A edição de hoje termina aqui e, com a licença de todos, um beijo pro gordo. Até semana que vem.